essa retórica. Vamos começar então, primeiramente, fazendo a nossa oração. Vou rezar aqui então uma das orações mais antigas da nossa Igreja Católica, é o Veni Creator Spiritus, porém vou rezar em português. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as almas dos que são vossos visitai, e enchei com a divina graça os corações que criastes. Vós que Paráclitos sois chamado, dom de Deus Altíssimo, fonte viva, fogo, caridade e unção espiritual. Vós sois dispensador dos 7 dons, o dedo da destra divina. Vós sois o prometido pelo Pai, e quem nos nossos lábios as palavras inspira. Iluminai nossos sentidos, infundi o amor nos nossos corações, e nos nossos corpos enfermos sustentai com vossa eterna virtude. O inimigo repeli para longe, e sem demora dai-nos a paz. Tendo-vos por único guia, evitaremos todo o mal. Por vós nos é dado ter ciência do Pai, e ao Filho também conhecer. E em vós, Espírito, que de ambos procede, sempre acreditemos. Amém. Então, que o Espírito Santo nos conduza nesta noite, E continuemos com Ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, oficialmente, boa noite. Que prazer revê-los aqui, os alunos persistentes desta jornada, Não é fácil manter todos os alunos quando é muitas aulas assim, As pessoas sempre têm muitas ocupações, ainda mais com essa questão da internet, A gente sabe, na verdade estamos aprendendo como é lidar com isso e sabemos, Nós que alunos somos também, assistimos muitas aulas pela internet, que é difícil perseverar, É difícil continuar até o fim, porque as atividades do dia a dia nos chamam, aparecem outras coisas, a família nos chama. Mas então, de primeira mão, parabenizo vocês que estão aqui persistentes, Lutando para conseguir continuar até o fim com a gente. Então, hoje nós iremos tratar da terceira parte, então, do Trivium, que é a retórica. O que será que temos a aprender sobre esta arte tão maravilhosa? Então vamos tentar, no decorrer desse curso, entender qual a importância da retórica dentro do cristianismo e dentro do Trivium propriamente. Hoje, nessa primeira aula, então, vamos demonstrar o que seria a retórica. Não sei qual é a concepção que vocês têm desta arte, mas as pessoas que eu conversei, e até eu mesmo, antes de estudar, achava que era uma simples oratória, A gente costuma muito confundir. Será que é ou não é a mesma coisa que a oratória, Vamos falar um pouquinho disso também durante o curso. Mas já adianto que ela vai além por seus princípios, Porque hoje a oratória que a gente tem comercial, ela tem outros fins. Então comecemos. Então, como será que a retórica ela é importante para as nossas vidas? E vamos tentar entender, pela visão do Trivium, como essa arte, em complemento com a gramática, já apresentada pela professora Juliana, e com a lógica apresentada pelo professor Yuji, como essas 3 artes, elas influenciam no nosso ser, na nossa personalidade, na nossa vida como um todo. Então elas formam, juntamente as 3, um cabedal de conhecimento que aperfeiçoam a inteligência humana. E essas artes têm sido por milênios a que formaram os mais diversos intelectuais, tanto antes da igreja, os antigos filósofos, os sábios, quanto depois da igreja, os santos padres e as grandes personalidades que a gente tem. Porque ela é propriamente para isso, para aperfeiçoar a inteligência. Então, fazendo uma pequena lembrança, como a professora Juliana nos mostrou, essas artes são 7, as artes liberais são 7, porém nós selecionamos apenas as 3 primeiras, que constituem as artes relativas à mente,
que estudam, que demonstram e ensinam como funciona a mente humana. Então a gramática, ela nos adverte, é a arte, de inventar símbolos e combiná-los para expressar um pensamento. Já a lógica é a arte de pensar propriamente, de ordenar o pensamento humano. E a retórica é a arte de comunicar pensamento de uma mente a outra, adaptando a linguagem à circunstância. Então ela se preocupa com as escolhas daquele que fala, ou escreve no caso, né? Aí é outra coisa também que eu me surpreendi. Eu achei que a retórica era só sobre a fala, mas não, né? Porque quem escreve um livro tem que pensar retoricamente para escrever da melhor forma, pensando no seu público. Mas isso eu vou falar mais para frente, né? Senão já vou dar um spoiler aqui. Então a retórica tem que escolher as palavras certas, na ordem certa, conforme a gramática e a lógica fornecem as informações para ela. Uma pequena comparação das artes da linguagem que está no livro Trivium. Lá ele fala que as artes da linguagem conduzem o orador, o escritor, o ouvinte, o leitor, ao uso correto e eficaz da linguagem. Por exemplo, a fonética, ela prescreve como combinar sons de modo a formar corretamente as palavras faladas. A ortografia prescreve como combinar letras de modo a formar corretamente as palavras escritas. E a gramática, né, a arte do Trivium, prescreve como combinar palavras de modo a formar corretamente as frases. A lógica, o que ela prescreve? Prescreve como combinar as palavras de modo a formar corretamente. Eu li errado aqui, perdão. A lógica, ela prescreve como combinar conceitos em juízos e estes juízos em silogismos e cadeias de raciocínio, de modo a obter o quê? Que o Yuji muito bem falou na sua última aula, obter a verdade. Então esse é o objetivo da lógica. E a retórica prescreve como combinar frases em parágrafos e estes numa composição bem completa que apresente uma unidade, coerência e ênfase desejada, bem como clareza, vigor e beleza. Esse é um ponto que a gente vai bater bastante no decorrer do curso, beleza. Uma vez, então, que a retórica almeja mais a eficácia do que a correção, lida não apenas com o parágrafo, mas com a composição do todo, né, de toda a estrutura do que está se falando ou escrevendo. Lida também com a dicção, que seja apropriada, clara, que as frases sejam variadas na estrutura e no ritmo. E a retórica, ela reconhece vários níveis de discurso. Como assim? O que é isso? Como vários níveis de discurso? Vou dar um exemplo aqui que estava no livro. Eu fiz questão de adaptá-los um pouquinho para ficar mais fácil de memorizar. No livro ele traz dois termos. Por exemplo, no tipo de discurso letrado, uma pessoa mais letrada ou um literário, né? A gente vai usar o termo donzela e corcel. É um termo mais letrado, né? Um termo mais bonito para se colocar numa literatura. Então eu fiz uma frase para a gente gravar e comparar com os outros. A minha donzela me espera na janela e eu com meu corcel galopava para ela. E daí temos outro tipo de discurso que é o comum. O comum é como as pessoas geralmente costumam falar. A minha moça me espera na janela e eu com meu cavalo vou galopando até ela. E temos o discurso também iletrado, que seria: a minha mulezinha me espera na janela e eu com meu cavalo corro até ela. Temos também o discurso da gíria, né? Isso no Brasil tem bastante tipos diferentes, né, de se falar em gíria, né? Como é um país com grandes proporções, a gente sabe que
realmente tem muitas gírias e muitos dizeres diferentes no nosso país. Por exemplo, da gíria então aqui, eu achei até meio estranho o exemplo, né? Mas a minha cabrita me espera na janela e eu com meu pangaré corro até ela. Então seria um exemplo de gíria, né? Deve ter outros. Outro exemplo de discurso, o regional. Aqui no sul, né? Não sei de quantos estados, a gente tem pessoas aqui assistindo. Garanto que cada estado deve ter sua característica, né? Mas aqui no sul, por influência do Rio Grande, a gente, por exemplo, poderia falar assim o discurso regional. A minha chinoca me espera na janela e eu com meu bagual galopo para ela. E temos também o discurso técnico. Olha aí, temos pessoas até do Distrito Federal, não faço ideia como é que é o regional de vocês. Quem sabe depois você posta para nós aí como ficaria essa frase. E temos também o discurso técnico, né? E usado mais em palestras de cientistas e pessoas mais... o primeiro mesmo. Cientistas e pessoas mais cultas, né? Com o objetivo mais culto da palavra, de entender as coisas cientificamente. Aí eu não consegui montar uma frase, porque está em latim, né? Mas trataria então o termo mulher ou donzela como homo sapiens e o termo cavalo como equus caballos. Espero que eu pronunciei certo, senão a professora Juliana me pega depois. Mas então esses são os vários tipos de discurso que a gente tem, que a retórica reconhece. Aqui são alguns exemplos, né? Deve ter muito mais. Mas então essa é a questão da retórica, a adaptação da linguagem às circunstâncias. Essa é a função mesma da retórica. Requer a escolha de certo estilo de dicção própria. Quando se fala adultos, por exemplo, né, um tipo de dicção, e outro estilo para apresentar ideias científicas, outro para públicos diversos. Então, visto que a retórica ela é uma arte mestra do trívio, pode até mesmo se dar ao luxo de usar a gramática ou a lógica de forma errada, como efeito de caracterização de um personagem. Ela pode fazer uma literatura onde retrata um personagem jeca, por exemplo, ela pode muito bem errar a gramática, né? Fugir um pouco da lógica do silogismo e usar de artifícios, né? Claro, desde que sabendo o que se está fazendo, que aquilo não vire a regra, né? Por isso que a retórica, nesse ponto, ela seria a mestra, né? Ela pode trabalhar com a gramática e com a lógica. Então, também ali no Trivium, ele apresenta para nós uma função tripla da linguagem, que seria comunicar pensamento, volição e emoção. Assim como o homem, como outros animais, pode comunicar emoções como o medo, a raiva ou a satisfação, através de gritos ou exclamações, que em linguagem humana são chamados de interjeições, né? Isso é com a professora Juliana, essa ela sabe perfeitamente. Animais sem fala usam diferentes tipos de gritos para se comunicar, para se expressar as suas emoções. A gente vê isso muito bem, quem tem um cachorro em casa sabe quando ele está realmente bravo, quando ele late de felicidade, quando ele está latindo pedindo comida, quer passear e coisas do tipo, né? Quando tem alguém no portão e que ele sente um perigo, ele late de um jeito bem diferente, você sente a diferença. E assim é com vários animais, quem tem gato em casa sabe que também mia de uma forma diferente. Os cavalos relincham de uma forma quando estão com um sentimento, quando estão com raiva de outro, e assim vai. E a gente consegue perceber isso. Mas, ainda assim que possam ser repetidos esses latidos, esses miados, né? Eles nunca poderão ser unidos a formar frases. Vão ser sempre meras interjeições. Contudo, né, os seres humanos, eles não estão limitados como os outros animais, a expressar os seus sentimentos somente dessa maneira. A gente pode muito bem criar frases para demonstrar os sentimentos. Apesar que volta e meia, né, a gente dá uma de animal e não quer falar o que está sentindo, né? A gente quer que a pessoa, muitas vezes, descubra o que a gente está sentindo. E a gente toma atitudes, faz caras e bocas, né? Para deixar o outro descobrir por si só o que nós temos, né?
As mulheres são campeãs de fazer isso, né, geralmente. Principalmente quando estão bravas, elas não falam que estão bravas, né? Elas demonstram esse modo de agir diferente e acabam não falando. Mas isso é uma potência do ser humano, a gente pode falar como a gente se sente, coisas que os animais não podem, a gente pode montar frases para descrever. Então, somente os seres humanos podem unir sons que formam frases e expressam os pensamentos. Pois porque só os seres humanos têm a capacidade de raciocínio. Isso é algo bem básico, né? Todos nós já sabemos, mas eu achei importante trazer aqui para a gente ir crescendo na explanação degrau a degrau. Então, somente a gente, ser humano, tem uma linguagem no sentido próprio da palavra. Isso é devido à nossa natureza, que somos capazes de raciocinar e, portanto, temos algo a dizer. Somos sociais, portanto, temos alguém a quem dizer, porque vai nos entender. E nós temos um mundo físico para viver, não vivemos apenas no mundo das ideias. Então, temos que passar essas ideias de uma mente a outra através da formação de frases para expressar o que a gente sente, o que a gente quer expressar. Então, considerando as artes da linguagem, elas são normativas. Elas são estudos práticos quando em contraste com os teóricos. Como assim? Um estudo teórico é aquele que busca conhecer a coisa, por exemplo. Um exemplo pode ser a astronomia. A astronomia, a gente vai conhecer o que são os astros, o que é uma estrela, o que é a lua, como eles funcionam, né? Os seus movimentos, a gente vai conhecer. A gente não tem o poder de interferir naquilo. Já na linguagem, é um estudo normativo e prático, porque a gente pode interferir e aquilo a gente vai trabalhando com o objetivo de aprender aquilo. E aquilo vai nos modificando. A ética, né, um outro exemplo, é um outro exemplo de estudo prático, porque ela tem uma norma padrão. A norma da ética, por exemplo, é o bem. Esse é o propósito, ajustar a conduta humana a uma conformidade com a bondade. Essa é a norma da ética. Então, no trívio, a gente vai ter a seguinte elencação de normas. A correção é a norma da fonética, da ortografia e da gramática, para que a gente fale bem, escreva bem e consiga elencar as melhores classificações, né, das palavras para bem dizer o que pensamos, né? Então, a correção é a norma da fonética, da ortografia e da gramática. A eficácia, por exemplo, é a norma da retórica, porque ela vai ver o melhor jeito de você colocar as frases dentro de um contexto para ser entendido da forma que se quer. E veja bem, a verdade é a norma, ou poderíamos dizer a meta da lógica. O Yuri falou um pouquinho sobre isso na última aula, né? Sobre que a verdade é a meta da lógica. O pensar corretamente é o meio normal de chegar à verdade, que é a conformidade do pensamento com as coisas tais como são, com a realidade. Aqui eu achei interessante também colocar um ponto que a gente já estudou bastante em filosofia, que seria o conceito de verdade segundo São Tomás de Aquino. Então, a verdade é o próprio ser na medida em que é captado pela inteligência. Isso vai ajudar também a gente a entender mais para frente o que a gente vai colocar aqui. Pois bem, já que demos algumas dicas do que a gente vai explicar mais à frente, vamos então contextualizar a retórica na história. A arte da retórica ela se originou na Cilícia, quando do estabelecimento de uma democracia em Siracusa, no ano de 466. Essa Siracusa é na parte ali da Itália, na ilha, ao sul da Itália, banhada pelo mar Mediterrâneo. Lá, Córax e seu pupilo Ticias davam assistência aos magistrados da democracia recém-formada.
São poucas as informações que nós temos sobre esses dois. Mas se analisarmos bem, né, vemos que já fazem 2.500 anos, 2.500 anos que nós temos essa arte aí, escrita pelo menos, que chegou a nós, que ela surgiu nessa época. Então, 2.500 anos de retórica. Então, a gente pode pensar o quanto ela sofreu alterações, modificações, tanto das suas normas, quanto do seu fim. Por isso, esse estudo ele é muito interessante. Eu achei que não teria tanto o que falar, mas se for aprofundar, tem muita coisa assim para falar do que é a coisa, do que é a retórica. Uma coisa importante para a gente entender como que ela surgiu e por quê, seria entendermos que democracia é essa, que tipo de democracia era essa que surgiu ali em Siracusa. Então, para entender essa, eu consegui achar um estudo de caso aqui sobre a democracia em Atenas, na mesma época. Então, em Atenas também havia se estabelecido o regime democrático, em que o povo detém o poder. Na nossa época, quando alguém fala em democracia, geralmente se refere àquilo que se conhece como democracia representativa, no qual o povo exerce o poder na medida em que elege o seu representante no governo, e na medida em que qualquer pessoa do povo pode se tornar um candidato e se eleger. Uma vez eleito, ele é obrigado a dar satisfação, né, do seu serviço prestado ao povo. Mas já nesse sistema de democracia lá, era uma democracia direta. Quem mandava de fato era o povo e não seus representantes. Como que funciona isso, né? Eu estava tentando conceber antes de ler e não consegui, mas depois que eu fui lendo eu percebi. Como será que isso se aplicaria hoje, né? Seria um pouco difícil. Deixa eu explicar para vocês. Assim como eram os tribunais atenienses da época, em que não havia um juiz, mas sim 500 juízes, escolhido entre 6.000 pessoas, sorteadas entre os cidadãos atenienses, os quais julgavam as causas por votação em maioria simples, após ouvirem as partes em litígio. As decisões não judiciais, como as votações de leis, a declaração de uma guerra, ou mesmo as decisões de serem tomadas dentro da guerra, se deve atacar, recuar, o que fazer, e também resoluções de políticas externas, comércio exterior e tudo mais a respeito de um governo, eram decididas por Assembleia Popular. Uma vez a cada 36 dias, todos os cidadãos de Atenas se reuniam numa Assembleia Popular e examinavam uma pauta de assuntos preparada por um conselho de 500 homens, que eram designados para isso. Era examinada a conduta de todos os magistrados, que o povo tinha poder até mesmo de dispensar do cargo, ou até mesmo, se pegassem algo errado, mandar prender, né, e tomar as decisões legais daquela época. E além dos assuntos que as 500 pessoas tinham elencado para ser tratado, qualquer cidadão que estava ali, naquele grande lugar, poderia levantar a mão e pedir para colocar algum assunto em pauta, mesmo que fosse a criação de uma lei. Ele chegava lá e podia colocar o assunto em pauta. E a proposta seria votada por todo aquele conselho, aquela Assembleia Popular, e aprovado ou não, conforme o número de votos. Então, o que acontece? O êxito dependia em grande parte da capacidade que teria ou não esse cidadão de convencer a Assembleia que a sua proposta era boa, e enfim. Antes da votação, também, um outro cidadão poderia levantar a mão e debater contra os argumentos desse primeiro cidadão. Então aqui nós temos mais especificamente o porquê do nascimento desta arte chamada retórica. As pessoas tinham essa liberdade de chegar e falar ao todo, porém tinham que defender esse argumento, né? Quero propor uma lei, hoje é muito mais difícil, né? A gente tem que escrever toda a lei, levar, se for municipal, um vereador, apresentar ele tem que
gostar da ideia e levar para votação, né? Não que seja muito mais difícil, né? É possível fazer isso sim. Mas ali, digamos, era mais simples o caminho, né? Você simplesmente ia nessa assembleia, pedia a palavra e falava. Talvez você ia ser rechaçado, mas você tinha liberdade de fazer isso. Então, neste âmbito, é que a retórica começou a se mostrar como uma necessidade, como realmente sendo algo útil. Então, foi aí que as pessoas começaram a ver ela com outros olhos, que era uma questão também de poder, porque quem falava bem poderia muito bem convencer as pessoas de qualquer coisa, qualquer lei a seu favor. Górgias, que era também da Cilícia, foi para Atenas já em 427 a.C. Não sei se eu falei isso antes, né? A data é antes de Cristo, viu? Introduziu a arte da retórica em muitas partes da Grécia, onde teve muitos discípulos, entre os quais o mais famoso e admirável retórico foi Isócrates. Górgias, juntamente com Protágoras, Prótigos e Pias, enfatizavam as graças do estilo, as figuras da retórica, a distinção entre sinônimos, a correção e a elegância na escolha das palavras e as regras do ritmo. Górgias visava ensinar como convencer, independente de qualquer assunto ou de qualquer conhecimento da pessoa que estava falando sobre o assunto. Górgias reconhecia ensinar a persuasão, não a virtude. E Protágoras também dizia: o importante é viver. E na vida política, o importante não é possuir a verdade, mas ser capaz de convencer o público de que tal ou determinada coisa é verdadeira. Independente se isso é ou não verdade, o importante é na hora ali conseguir convencer o público que aquilo era verdade. Então essa é a visão que nós temos desses primeiros retóricos. Visão não, é o que está escrito sobre eles, né? E eles mesmos falam. Calma, mas essa não é a retórica que a gente quer mostrar para vocês. Não é a retórica que está lá no Trivium. Isso aqui é um apanhado histórico para a gente entender a evolução desta arte magnífica que é a retórica. Pois bem, Platão e Aristóteles condenavam os sofistas Górgias, Protágoras e estes outros. Então eles eram sofistas por sua superficialidade e seu desprezo pela verdade, pois estes ensinavam como fazer o pior parecer ser a melhor causa. Tem até um outro estudo que diz que Górgias dizia que tudo era falso. Então tudo podia ser transformado e conforme a necessidade ele pregava que era verdadeiro, que era falso, não importava, porque tudo era falso. Já o seu discípulo Protágoras falava ao contrário, que tudo era verdade, tudo podia ser convencido com o argumento certo, tudo poderia ser convencido que era verdadeiro. Se for parar para pensar, logo os dois falavam a mesma coisa, né? Porque se tudo é falso, nada é verdade. E se tudo é verdade, então nada é verdade, porque a verdade tem que ser alguma coisa. Então os dois negavam a verdade. Esse era o maior defeito, né, digamos assim, que Aristóteles elenca desses dois, que eles negavam a verdade. Percebamos então que hoje em dia esta retórica é muito usada, né? Basta observarmos nossas redes sociais por um minuto e será quase impossível não sofrer algum ataque retórico, pois as propagandas surgem de todos os lados, né? Seja no computador, no celular. Ao abrir um vídeo, por exemplo, no YouTube, você vai ter que assistir uma ou duas propagandas no mínimo de 5 a 10 segundos para poder assistir o seu vídeo. Então ali tem uma retórica envolvida, né? Como você é obrigado a assistir aqueles 5 segundos, eles pensam a melhor maneira de te prender naqueles 5 segundos para você ter interesse na coisa. Então, hoje a retórica é muito usada mesmo. Acredito que nunca foi tão usada como agora, porque eles estudam a melhor forma de apresentar aquele produto, de fazer você querer aquele produto. A gente vai falar mais um pouquinho também no decorrer do curso.
Eu até trouxe um exemplo aqui que aconteceu, né? Vocês perceberam nas outras aulas, a gente deixava a música de fundo e a gente colocou no YouTube. De repente veio a propaganda, né? Então ninguém consegue escapar disso aí, a não ser que pague lá o plano premium, né, do YouTube. Daí vai conseguir não ter propaganda. Aproveitando esse gancho aqui, não fazendo propaganda, né, até porque eu não concordo com as diretrizes da plataforma Netflix, principalmente por apoiar o gênero, mas lá tem um documentário que eu achei muito interessante, que se chama O Dilema das Redes, e ele mostra como são feitos os estudos, como é pensado as redes sociais, as plataformas, para manipular o nosso cérebro. Então ali tem um exemplo de... Não sei se dá para falar que é retórica, porque não é escrito, né? Muitas imagens, tudo bem, mas acho que hoje se aplica assim, é uma retórica, porque a finalidade deles é prender você no argumento deles. Então ele mostra nesse documentário como que eles fazem esses processos, né? E tem até digamos assim, testemunho das pessoas que criaram as ferramentas e venderam depois para as grandes plataformas aí, e falam que foi criado com o objetivo de prender a pessoa. O único objetivo é prender a pessoa ali, não é para você usar a plataforma, é para você ser usado pela plataforma. Então acho bem interessante quem quiser entender um pouco melhor como funciona as redes sociais, principalmente quem tem filho, porque eles mostram um filminho como destrói o cérebro das crianças essa questão de ficar só na internet. É bem interessante. Mas não é propaganda da Netflix, tá? Ninguém precisa assinar a Netflix por causa disso. Eu não assino. Eu consegui assistir aí com o login do meu irmão, né? Emprestado, mas eu não faço propaganda da plataforma, não. Perdão, voltando ao texto então, focando no nosso conteúdo. Como um remédio contra os sofistas e seu modo de pensar a retórica, como sendo um instrumento apenas de persuasão e nada mais nem disso, o próprio Aristóteles construiu um bem equilibrado sistema das artes da descoberta e da comunicação da verdade. Seus tratados sobre esses assuntos influenciaram profundamente a sua própria época e até as posteriores, tanto que hoje estamos falando dele, né? Ele sistematizou a retórica e a transformou num instrumento da verdade. Ele afirmava explicitamente ser o fundador da arte da lógica. A lógica e a retórica ocupam-se da descoberta e da comunicação da verdade, diretamente da mente do autor, né, que estava buscando e a encontrou, para a mente do ouvinte ou leitor, no caso de um livro. A retórica é útil porque a verdade e a justiça são, por natureza, mais fortes que seus contrários, e os juízos não se fizeram como... E se os juízos não se fizeram como convém, a verdade e a justiça serão necessariamente vencidas pelos seus contrários. E isso é digno de censura, diz Aristóteles. Platão também advoga nesse quesito. Ele fala que a autêntica retórica, como arte de conduzir as almas por meio da palavra, não apenas nos tribunais e nas reuniões públicas, mas também nos encontros particulares, é sempre com uma aplicação honesta e, por isso, meritória. Então aqui a gente já vê uma grande diferença, né, de Platão e Aristóteles para os sofistas, e Sócrates e Gorgias. Ele já tem uma concepção completamente diferente da retórica, né, do que ela é realmente, ou como ela deve ser. Em debates, por exemplo, o debate deve ser conduzido num espírito de inquirição, de indagação e amor pela verdade. Ensinava Platão assim, como seu mestre Sócrates, que o meio de educar uma pessoa para convertê-la e mudá-la ou convencê-la completamente, seguramente, não seria outro senão pelo raciocínio calmo e frio. Proponha questões, examine as respostas, até que a razão se dê por satisfeita com o resultado. Dizia também que quando da discussão com outra pessoa, os argumentos não devem significar uma luta entre os dois,
mas sim uma pesquisa sobre o domínio da razão, em que ambos juntem esforços para alcançar e definir a verdade que juntamente desejam alcançar. E, se no decorrer da discussão, um debatedor perceber que a tese do outro é verdadeira e que a dele mesmo, aquela que ele estava defendendo, é falsa, pode-se dizer então que este último, que percebeu que a sua tese era falsa, este último foi quem ganhou o debate. Como assim, né? Sim, pois ele ganhou o quê? Ganhou a verdade, a qual o primeiro debatedor já tinha desde o início. E ele agora, o segundo debatedor, vê. Então seu oponente já tinha a verdade e ele foi quem ganhou, né? Digamos assim, na nossa visão de hoje, perdendo o discurso. Mas ele ganhou porque ele encontrou a verdade, ele percebeu a verdade. Então vê que concepção magnânima é essa, né? Muito diferente dos sofistas, muito diferente de quem só busca convencer para vender uma ideia, né? Aqui eles buscam a verdade. E assim diz Platão que são os debates perfeitos. E isso é belíssimo e já nos aproxima um bom tanto do cristianismo, já nos aproxima um bom tanto do que o Trívico quer nos mostrar. Porém, né, então agora falando um pouquinho melhor sobre os sofistas, né, que eu só citei, para relembrar também, acho que o Yuri falou um pouquinho na aula passada também dos sofistas, não me recordo, não? Então, que bom que eu botei aqui e vamos falar um pouquinho. Porém, temos também então os sofistas, que não buscam a verdade, mas apenas uma aparência da verdade, uma suposta verdade obtida por uso de argumentos falaciosos, cujo objetivo é criticar e humilhar o oponente. Quem quer que vença por tais métodos não conquistou uma verdade. Pelo contrário, fez com que o erro parecesse verdade. Boa noite. Que pena. Pelo contrário, fez com que o erro parecesse ter triunfado sobre a verdade. E ao final, ninguém atingiu a verdade. E é triste sabermos que hoje as pessoas relacionam, né, a palavra argumentação, debate, apenas na concepção dos sofistas, celebrando a noção sofista de vencer um debate, que comemora a humilhação do adversário, enquanto se ignora a admirável e construtiva busca da verdade. Então, hoje é esta, né, a concepção que a gente tem muitas vezes do termo argumentação, debate. A gente foge dos debates, né? Então isso é muito parecido com a retórica de hoje, que não busca mais a verdade. E hoje até quando se humilha um adversário, se rechaça nas redes sociais, eu não sei se ainda é usado, né? Mas um tempo atrás, quando eu usava mais as redes sociais, eu usava-se muito o termo lacrada, né? Quando se debate alguma coisa, independente do resultado, mas uma pessoa fez a outra ficar quieta, ele lacrou, né? Essa é a concepção das redes sociais que a gente tem de discussão, de debate, né? Veja bem, é como se fossem os sofistas, né? Apenas com o objetivo de humilhar, né? De degradar o outro, não importando com o resultado, se foi ou não a verdade que prevaleceu. É uma perfeita e completa falta de caridade. E tem até memes para isso, né? E o pior de tudo é que muitas vezes a gente que é cristão, conservador e tal, a gente comemora, né, quando isso acontece. Às vezes quando o argumento é bom pro nosso lado, a gente fica feliz. Mas será que realmente aquela pessoa que lacrou, digamos assim, conseguiu levar a verdade ao seu oponente? Ou será que só humilhou, né? Tudo bem que nós temos que debelar o erro, sim, mas debelar o erro também seria muito útil se levasse a verdade, né, a quem está no erro. Aí sim seria realmente uma debelação do erro, porque ele cessaria ali. Então isso é mais uma amostra de que nós, necessariamente, nos discursos, não buscamos a verdade. E o pior, muitas pessoas até acham que buscam a verdade, mas é a sua verdade, é a sua concepção de mundo. E como nos fala, por exemplo, Peter Kreeft no livro Como Vencer a Guerra Cultural,
Parafraseando uma frase dele, ele fala assim, que devido ao relativismo, tendemos a nos dividir e fomentar cada um a sua verdade. Vejam que absurdo, como que a gente vai entrar num debate se eu já aceitei que eu tenho a verdade, ela é minha verdade, do meu jeito, minha concepção de mundo. Como se vai fazer um debate verdadeiro se você já tem a sua concepção pronta, formada, você já é o sabichão? E o pior é que está todo mundo se tornando assim, nos fala Peter Kraft. Então todos nós se achamos ser os detentores unânimes da verdade. E o pior é que hoje somos incapazes, em grande parte, de nos abrirmos a esta busca. A busca da verdade. E pior mesmo, que achamos que somos donos da verdade. Não temos tempo, nem coragem, muito menos paciência de tentar ensinar o outro a nossa verdade. Isso que é o pior, né? Além de a gente ter essa concepção de que eu tenho a minha verdade, eu não tenho paciência de discutir então com o outro, mostrar para o outro que a minha verdade é verdadeira, digamos assim, redundantemente falando. E assim as pessoas se fecham cada vez mais em seus mundos e vivem angustiadas, ansiosas e poderia até dizer depressivas, pois não dialogam, não usam do raciocínio, não fazem confronto, nem consigo mesmas, nem com o próximo e muito menos nem com Deus, para se chegar à verdade suprema e divina. Essa frase que eu falei, quando eu escrevi ela aqui, lembrei esse pedaço aqui. As pessoas se fecham cada vez mais em seus mundos. Me remeteu muito, não sei se é porque está na memória, o livro do Pequeno Príncipe, né? Que ele mostra exatamente como as pessoas se fecham nos seus mundos e acham que aquilo ali é a melhor coisa do mundo. Já é um convite para vocês, então, participarem do curso do Pequeno Príncipe, que vai ter aqui no Centro Cultural, dia 8, 9 e 10, né? Isso, né? De fevereiro agora. Façam a inscrição de vocês, não percam, vai ser maravilhoso. Com certeza vai ser aprofundado nisso. Mostrar essa questão, qual o segredo que tem atrás do Pequeno Príncipe, qual é, o significado profundo, né, que tem ali. Mas então é isso, a gente vive pessoas fechadas em seus mundos. E isso é uma pena, porque a questão de a gente debater, buscando a verdade, comigo mesmo, debater com o próximo e debater, digamos assim, nas nossas orações com Deus, nessa busca da verdade, faria toda a diferença, pois, como diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Veja bem, o trivium, o quadrivium, eles estão dentro de um todo que se chamam artes liberais, que é para o quê? Tem sim uma concepção de que era para os homens livres da época lá, que não eram escravos, não teriam tempo de estudar, mas a concepção profunda é de tornar os homens livres, né? De vencer as amarras dos raciocínios pueris dessa terra e elevar ao raciocínio a seu máximo, seu esplendor na busca da verdade. Então casa muito bem com a palavra, né, da Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, sendo assim, a gente até pode chegar numa conclusão que muitos matam a retórica e a argumentação lógica pelo silêncio da preguiça de debater ou pela arrogância de não aceitar ser confrontado. Este hábito atual assassina, então, a principal função da palavra, que é ensinar, como diz Santo Agostinho de Magistro. E quem sabe, se der tempo, eu vou falar um pouquinho também disso nas próximas aulas. Mas então esse fato da gente se fechar no nosso mundo mata a própria retórica, mata a concepção de raciocínio lógico, mata o verdadeiro ofício da palavra, que é ensinar, e não apenas a gente ficar discutindo baboseira e sentimentalismos. Tudo isso faz parte, mas o verdadeiro e final sentido é outro, né? Deixa eu dar uma acelerada, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 3 minutos, acho que vai dar tempo. Então, ainda segundo Aristóteles, a retórica é a outra face da dialética,
pois ambas se ocupam de questões ligadas ao conhecimento e não corresponde a nenhuma ciência específica. No exemplo que eu dei antes, né? Temos as ciências específicas, como a astronomia, ou, por exemplo, a matemática, que estudam coisas específicas. É aquilo e acabou. 2 mais 2 é 4. Você tem que aprender simplesmente a coisa. Agora, já essas artes que lidam com o conhecimento, né? Elas são mais práticas. Você tem que absorvê-las, você tem que tentar aplicá-las, né, na sua vida. E isso porque todas as pessoas que tentam de algum modo questionar ideias, debater, argumentar, se defender ou acusar, logo todos em menor ou maior grau estão usando e se valendo da retórica. Então todos nós, obviamente, se valemos da retórica. Todos nós que expressamos pensamentos, ideias, a defendemos, usamos da retórica. Aristóteles considerava importante o conhecimento da retórica por ela possibilitar a estruturação e a exposição de argumentos e desta forma relacionar-se de modo direto com a vida pública. O fundamento da retórica é o entimema, que é um silogismo incompleto. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho também. Deixa eu falar agora aqui que já casa bem. Então é um silogismo no qual se subentende uma premissa ou uma conclusão. Aqui está um entinema, por exemplo, né? Aquele já bem batido que o Yuji usou lá, né? O entinema daquela frase que todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. O entimema dela, ficaria: como homem, Sócrates é mortal. No qual a premissa principal foi omitida. Todos os homens são mortais, né? Então foi omitida essa premissa, todos os homens são mortais. Então, relembrando, se as 3 premissas da preposição tivessem ali, ficaria assim: a premissa principal, todos os homens são mortais. Essa foi a que foi omitida. A premissa menor, Sócrates é um homem. E a conclusão, logo Sócrates é mortal, porque ele está dentro do círculo maior, como o Yuji bem falou, dos mortais. Mas o que acontece? Ela é muito usado, o entimema, porque a gente não fala assim no dia a dia, né? Ninguém pega e fica fazendo um silogismo completo quando vai conversar com alguém. A gente deduz que quem está ouvindo saiba o que a gente quer dizer. E a gente consegue entender. Se a gente disser assim: como homem, Sócrates é mortal, todo mundo entende perfeitamente, porque é óbvio que todo homem é mortal. Mas isso é uma coisa que quem está fazendo a retórica, né, tem que perceber na sua plateia. Será que eles têm essas premissas? Se eles não tiver, ele vai ter que fazer eles chegarem nela, né, ou dá-las propriamente dito. Então o que acontece? Como o entinema é muito usado na retórica, ele pode também ser feito de forma errada. Como você não faz o raciocínio bem completinho, você apenas deduz que a plateia saiba, você pode também induzi-los a pensar coisas erradas. Você pode só usar da premissa menor, que é uma verdade, mas colocar uma conclusão errada. Deixa eu ver se eu anotei um exemplo aqui. Não anotei, eu achei que eu não ia falar isso, mas acho que é importante falar. Por exemplo, os políticos são corruptos. Logo, a política é suja. É um entimema. Só que será que é verdade? Sei que a vontade é falar que é verdade, né? mas não é necessariamente. Por quê? Os políticos são corruptos. Mas será que todos os políticos são corruptos? E logo a política é suja? Está dizendo que então a política ela é feita apenas por políticos sujos. Mas a política não é isso somente. A política ela é muito mais do que isso. A política ela é feita por homens, mas ela também é feita pelo povo. Então não dá para se dizer que a política é suja só por isso, né? É um argumento que a gente ouve bastante, mas dentro do silogismo ele não é necessariamente verdade. Não sei se ficou bem claro, né? Mas é um exemplo que eu achei que acho que consegue explicar. Mas então o entimema é uma ferramenta que o retórico vai usar bastante.
Porém, se o retórico for mal intencionado, ele pode usar dessa artimanha para enganar o povo, mudando aí uma conclusão, ou dando uma conclusão falsa, ou até mesmo uma premissa falsa, né, para que você chegue à conclusão verdadeira que ele quer, né. Vamos pular um pouquinho aqui, senão não vai dar tempo de terminarmos. Bom, Aristóteles também fomenta que existem 3 gêneros retóricos. O deliberativo, que procura persuadir ou dissuadir. O jurídico, que acusa ou que defende. E o epidídico, que elogia ou censura. A retórica é definida como a arte de descobrir, em qualquer assunto dado, os meios de persuasão disponíveis. Então, quais seriam esses meios? Aqui sobre esses 3 gêneros, eu só citei agora porque na próxima aula eu vou entrar um pouquinho mais em cada um deles. Então, mas os meios de persuasão, quais seriam eles? Né? São 3. E uma vez, como assinala Aristóteles, é preciso saber não apenas o que dizer, mas como dizê-lo em palavras com eficácia e numa ordem bem disposta. E a persuasão ela é obtida por meio do logos, do patos e do ethos. O que é isso? É grego? Meu Deus do céu, é grego mesmo. O logos seria a razão, ou poderíamos elencar também como lógica. Requer que o emissor convença as mentes dos ouvintes ou leitores pela prova da veracidade daquilo que diz. Então seria saber ensinar, com simplicidade para ensinar, pela razão, conduzindo o raciocínio da pessoa, pela razão. Esse seria o logos. O patos seria a emoção. Requer que o emissor ponha os ouvintes ou leitores numa disposição mental favorável ao seu propósito, principalmente pelo trabalho sobre as emoções do público. Então, mover o patos seria saber mover as emoções, usar do estilo patético. Hoje a gente talvez tenha uma concepção errada dessa palavra, né? Mas o estilo patético é o quê? É aquele que é movido pelo patos, é o que move o patos, que é a emoção. Então, isso também é um método de persuasão do retórico. A persuasão... Deixa eu ver aqui. Bom, depois eu coloco ali, só para não me perder. Então esse seria o patos. E daí teríamos ainda o ethos, que seria, uma tradução livre assim dizer, autoridade. Requer que o emissor inspire no público pela cortesia, outras qualidades, né, que ele tem, pela sua confiança, pelo seu temperamento, pela sua reputação, pela sua competência, pelo bom senso, pelo bom caráter, pela moral, por sua boa fé. Então, por esses atributos, servem também para persuadir o povo, saber cativar, né, ter temperança no falar. Seriam costumes sociais, né, como a pessoa também é bem vista na sociedade ou não, essa autoridade que emana da pessoa. E isso é muito nítido, acho que para vocês, né? Isso inclusive é muito usado, né, na rede televisiva, né? O especialista irá falar nesse momento, né? Então eles recorrem a essa autoridade para que você preste atenção, né? Então é um meio, né? É um meio de persuasão. Por isso que eles fazem tanto isso, sempre recorrem a um especialista para falar tal assunto, especialista disso, especialista daquilo. Por quê? Porque só esse fato já persuade você. Já é um método de persuasão. E a organização, então, das partes seriam, para fazer uma boa retórica, seria a introdução, declaração e prova e conclusão. Nossa, deixa eu ver aqui que tem bastante coisa para falar e a hora avançou muito rápido. Não, mas dá para acabar em 5 minutos. Perfeito.
Então, os 5 argumentos tradicionais da retórica eram a invenção, que era descobrir os argumentos para persuadir, a organização das partes em uma composição, o estilo, que é caracterizado pela boa dicção, pela estrutura gramatical, pelo ritmo falado, que deve ser agradável, pela sua cadência, né? Pela linguagem clara e apropriada para o seu público, pela metáfora eficaz para o seu público. Seria a memorização do discurso também, e o uso adequado da voz e gestos ao estar proferindo o discurso. Além disso, o orador ele tem que ter um bom conhecimento de história, dos povos, conhecer a filosofia, saber o que é cada coisa. Diferente da concepção sofista, né, que você não precisava saber nada, você tinha que ser bom na argumentação para provar qualquer coisa. Essa concepção de Aristóteles é bem diferente, você tem que ter o conhecimento da coisa, tem que saber o que a coisa é, para realmente poder falar da coisa, poder explicar a coisa. Conhecer outras línguas. Aqui eu ia dar um exemplo sobre outras línguas, mas eu vou deixar para a aula que vem, porque é um pouquinho longo. E também é muito importante que fomenta Aristóteles como orientar as paixões, né, do bom retor. Ele tem que ter suas paixões orientadas. Ele deve antecipar-se, prevendo a censura dos outros, né? Propor remédios para evitar os excessos, os inconvenientes estilísticos, para não se alterar. Em outras palavras, né, o que Aristóteles quer dizer? As palavras empregadas com aspereza, por exemplo, não se deve se comunicar com aspereza, se você não quer que o povo fique bravo com você. Mesma coisa o rosto, se você falar uma palavra que é uma exortação negativa, bravo, com um cara fechada e tudo mais, isso vai gerar um sentimento no público, provavelmente de aversão a você. Então, se o seu objetivo é que eles percebam a palavra, tem que se dar a palavra, mas que dê de uma forma que eles aceitem essa palavra. Então, o filósofo ele deixa claro a importância de um autocontrole emocional, podendo este reverberar na disposição do corpo, na voz, que só é possível, né, o controle naqueles cuja racionalidade é preponderante, pois é preciso ter a razão sempre atenta e pronta para evitar inconvenientes que possam desvirtuar as palavras discursivas. Por exemplo, então, vamos ter que fechar aqui a aula. Faltou bem pouquinho, mas eu falo amanhã. Mas um exemplo de como usar de uma palavra dura, mas da maneira correta, com a voz correta, do jeito certo, da maneira mais perfeita, que a palavra cumprisse o seu objetivo. Porque naquele momento o mais importante era a palavra, o que foi dito, aquilo era o mais importante. Seria o exemplo da passagem da prostituta, que seria apedrejada, que fica lá em João 7:53, começa, né? Os escribas, né, e os fariseus, querendo pegar Jesus descumprindo a lei de Moisés, questionaram se deviam ou não apedrejar a prostituta. E o que Jesus fez? Jesus se reclinou. E devido à insistência da pergunta, né, continuaram perguntando, ele se levantou e disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E voltou a se reclinar e escrever no chão. Percebamos, né? E o que aconteceu depois? Um a um começou a se olhar, primeiramente pelos mais idosos, e foram saindo um a um, e ninguém atirou a pedra. Então percebamos que Jesus, na sua magnanimidade, né, ele fez do jeito mais perfeito que teria. Porque, por exemplo, se ele falasse o que ele falou encarando um escriba, um fariseu, né, um daqueles homens, eles poderiam achar uma afronta tão grande e poderiam ignorar a palavra e partir pelo emocional para cima de Jesus, ou atirar a pedra na prostituta, ou até mesmo em Jesus. Não sabemos o que poderia acontecer. Mas então ele soube o melhor jeito de fazer a coisa, a melhor maneira, como falar, na entonação dele, né, a gente não tem como saber como foi, mas deve ter sido a mais perfeita, o jeito certo. Então esse ato de se
depois de falar de se abaixar e não querer um confronto, não querer provar que a sua verdade, que a sua palavra era verdade, ele simplesmente disse a palavra, e a palavra moveu as pessoas. Então, alguns vão dizer assim, ele não usou retórica nenhuma. Como não usou? A retórica é justamente saber levar a palavra com eficácia. A palavra foi eficazmente ouvida, e todos, absolutamente todos, saíram dali porque todos perceberam-se pecadores. Então, isso é um ótimo exemplo de retórica. Saber como usar a palavra para que a palavra realmente mostre a verdade para o ouvinte, né? Então, ali sim teve muita retórica, teve a maneira perfeita, né, de entregar uma palavra, de entregar a verdade aos ouvintes. E é isso aí. Então, para não fugir muito do horário, terminamos aqui nossa aula. Faltou pouquíssimas coisas e eu ia fazer um resuminho também do que a gente já viu até aqui, mas amanhã antes da aula a gente faz bem rapidamente e continua daqui então. Espero que tenha ficado claro os discursos, espero que tudo tenha ficado da melhor maneira possível. E qualquer dúvida podem colocar no grupo ali, que daí amanhã durante a aula eu tento responder ou respondo no privado. Tá ok? Muito boa noite a vocês, mais uma vez agradeço por estarem com a gente nessa jornada. Muito bem, a verdade é o próprio Cristo. Você está dando spoiler da aula, mas tá bom, brincadeira, né? A gente já sabe disso. E é isso uma das coisas que a gente vai tentar enxergar no decorrer das aulas. Então vamos fazer uma oração final. Estava até quase esquecendo. Agradecer pelo bom tempo, né, que parou de chover aqui em Foz. Estava uma chuva aqui a semana inteira, parou de chover para não ter ruído na nossa aula. Graças a Deus. A internet ficou maravilhosa aqui também, não tivemos mais problema. Então, só temos a agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês. Compartilhando e aprendendo, né? Porque, como diz Hugo de São Vítor, quando a gente ensina é que a gente verdadeiramente aprende. E dá para ver isso na prática. Tem muitos professores aqui fazendo o curso, né, e sabem bem disso muito melhor do que eu. Como que a gente aprende ensinando. Então vamos agradecer a Deus e a Nossa Senhora por essa dádiva que é poder compartilhar conhecimento na busca da verdade. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, espero vocês aqui, neste mesmo canal, neste mesmo horário. É um prazer estar com vocês. Até amanhã.